Amém. Atos, capítulo 7, versículo 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Aqui adormecer é uma metáfora gentil, suave, que a Bíblia usa para dizer que Estevão morreu apedrejado. Os fariseus e sacerdotes não foram capazes de vencer com argumentos aquilo que Estevão estava dizendo. Estevão estava cheio do Espírito, cheio da sabedoria do alto, e os fariseus, os sacerdotes, não conseguiam contradizê-lo. Então eles secretamente instigaram algumas testemunhas para que declarassem que Estevão tinha blasfemado contra Moisés, contra a lei e contra Deus. Se depois você tiver oportunidade, aliás, é altamente recomendável, leia todo esse discurso de Estevão, que começa lá no capítulo 6, no final do capítulo 6, vem por todo o capítulo 7, e nós lemos apenas o final da história de Estevão. Então você vai ver que Estevão, ele não está preocupado em se defender das acusações que ele sofreu, mas ele está preocupado em fazer uma defesa contundente do testemunho de Jesus e do Evangelho. E isso irritou aquelas pessoas. O versículo 54 diz que, ouvindo isso, eles ficaram furiosos e rangeram os dentes contra Estevão. Os argumentos de Estevão, apresentados com base na própria lei de Moisés, eles eram irrefutáveis. Então, aquelas autoridades religiosas, elas não conseguiam refutar, não conseguiam contrariar o que Estevão dizia. E assim, com extremo ódio, eles partiram para cima de Estevão e o apedrejaram até a morte. Gente, Estevão foi o primeiro mártir da igreja cristã. O Estevão foi a primeira pessoa a morrer por causa da sua fé em Cristo. Segundo a organização, a Voz dos Mártires, desde os tempos de Jesus até os dias atuais, 70 milhões de cristãos foram mortos, martirizados, exclusivamente por causa da sua fé em Jesus. Então, ao longo dos séculos, desde Estevão até os dias atuais, foram 70 milhões de cristãos martirizados. Pela tabela estatística anual de missões globais, em 1999, 164 mil cristãos foram martirizados apenas naquele ano. Apenas em 99 foram 164 mil cristãos. A revista Veja, de 25 de fevereiro de 2015, afirmou que, ela traz uma pequena nota dizendo: 2014 foi o ano da era moderna em que mais cristãos foram perseguidos, torturados, presos e mortos por causa da sua fé em Jesus. Então, 2014 foi o ano mais cruel para os cristãos. E segundo as estatísticas da missão Portas Abertas,
atualmente, mais de 100 milhões de cristãos, 100 milhões de cristãos hoje estão sendo perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo. Isso faz com que os cristãos sejam o grupo religioso mais perseguido de toda a história da humanidade. Ninguém foi tão perseguido, torturado e morto por sua fé como os cristãos. Dá para entender, nos dias atuais, 50% do globo, da população mundial, declara fé no Islã, no islamismo, são muçulmanos. E ao nascer num país muçulmano, num país islâmico, de uma maneira geral, a lei do país já obriga aquele bebezinho a se tornar muçulmano. Basta nascer para que ele já seja considerado muçulmano. E seguir a Cristo nesses países se torna extremamente difícil. A gente até consegue compreender esse tipo de raciocínio e porque aqueles que se convertem tendem a ser mortos. Ora, se ao nascer eles são declarados muçulmanos, então mais tarde em sua vida, adolescência, juventude ou na fase adulta, se eles decidem, se eles optam por seguir a Jesus Cristo, eles são naturalmente considerados traidores do Islã e por isso merecem a morte. Então, ainda segundo a missão Portas Abertas, o ano de 2015 ficará marcado como o ano do medo, devido à perseguição religiosa, agora de uma maneira bem específica, empreendida pelo Estado Islâmico. Isso a gente tem visto nos jornais, como tem sido terrível, difícil, duro, como o nosso coração fica apertado com essas notícias e com essas manchetes. No entanto, gente, não são apenas os países islâmicos que perseguem os cristãos. Devido ao momento que nós vivemos no Brasil, o assunto que eu vou abordar agora pode ser incômodo para alguns, mas a gente não pode deixar de falar dele. Então, primeiramente, assim, introduzindo o que vai ser dito, eu quero dizer para vocês o seguinte: a ideia de que o Estado seja laico, de que o Estado ele não adote um pensamento obrigatório a respeito de uma religião, não é uma reivindicação dos ateus, não é uma reivindicação de algum político. Na verdade, o Estado laico, ele foi uma reivindicação da Reforma Protestante. Foram os líderes reformadores do século XVI que não se contentavam com essa promiscuidade do poder que unia o poder do Estado ao poder da Igreja, o rei e o Papa, ou o líder da Igreja em si. Então, partiu dos reformadores protestantes o pedido, a reivindicação, o empenho para que houvesse essa separação. O pedido de que o Estado seja laico foi iniciativa nossa. Nós é que quisemos, nós é que pedimos, e assim nós vemos a vida. Ou seja, para nós sermos coerentes, faz todo sentido quando alguém reivindica que não deve haver, por exemplo, um crucifixo numa repartição pública. Eu concordo, não deve haver mesmo. A fé é algo pessoal e o Estado não deveria se posicionar, como eu acho que não deveria haver uma Bíblia exposta formalmente, oficialmente, num lugar público, como que se estabelecendo por ordem, decreto ou lei, que a fé a ser observada ali seja a fé evangélica ou protestante, como também não deve colocar um atabaque ou algo assim, obrigando a todos a se tornarem macumbeiros ou espíritas, ou seja lá o que for. Ou seja, partiu da igreja protestante a ideia, o princípio de que o Estado precisa ser laico. Agora,
segundo a Wikipédia, eu sei que a Wikipédia ela é uma enciclopédia onde as pessoas, ela é uma enciclopédia online, onde as pessoas vão acrescentando informações ali. Ela não é totalmente confiável, mas a verdade é que o texto que eu vou ler não foi desmentido por ninguém, porque quando alguém posta um texto no Wikipedia, e existem informações duvidosas ou erradas ali, alguém entra, faz o comentário e aparece ao lado da informação dada de que há dúvidas ou conflitos a respeito daquela informação. E o que eu vou ler para vocês aqui não foi contestado em momento nenhum. Então, vamos lá. O que eles disseram? Eu entrei com a seguinte pergunta, o seguinte dado: perseguição aos cristãos. Depois, se você quiser, você pode fazer isso. Perseguição aos cristãos. O primeiro item que apareceu foi a Wikipédia, e aí apareceu exatamente esse tema, perseguição aos cristãos. E aí, num dos primeiros parágrafos, eles fazem a seguinte afirmação: nos últimos séculos, os cristãos foram perseguidos por outros grupos religiosos, por todos os estados ateus, antirreligiosos, comunistas, como a União Soviética e a República Popular da China. Como eu disse, você não pode confiar em tudo que está na Wikipédia, mas ninguém contestou essa informação. Eu prossegui na minha pesquisa e observei o seguinte: depois do período de perseguição romana dos 3 primeiros séculos, foram os regimes comunistas da União Soviética e da China que mais mataram cristãos em toda a história. Foram a União Soviética e a China, que apenas no século XX dizimaram 16 milhões de cristãos. Percebe? Então, 70 milhões foram mortos desde Estevão aos dias atuais. Desses 70 milhões, 16 foram mortos na União Soviética e na China. Então, voltando à questão do Estado laico. Estado laico significa que a pessoa pode ter a religião que quiser. É o que nós defendemos. Inclusive ser ateu. Todos têm o mesmo direito. Eu acho que nós não deveríamos nos preocupar como portadores das boas novas, em que houvessem leis que obrigassem a todos a se tornarem cristãos. Foi isso que Constantino fez e a igreja se estragou dessa maneira. Eu acho que a nossa mensagem, se ela é verdadeira, ela deve ter poder suficiente para convencer as pessoas. O Espírito vai e transforma aqueles que ouvem a mensagem. Isso é feito através da pregação, do testemunho e da operação do Espírito na vida das pessoas. Portanto, não deve haver uma lei que obrigue as pessoas ou as pressione nesse sentido. Estado laico significa que a pessoa pode ter a religião que quiser, inclusive ser ateu. Ela tem todo o direito de não querer crer. E cada pessoa tem direito de crer naquilo que achar mais conveniente. Nós cristãos jamais teremos o direito de usar da nossa violência para impor o cristianismo a quem quer que seja. Seja violência física, emocional ou qualquer tipo de coisa nesse sentido. Depois as pessoas vão prestar contas quando chegarem diante do tribunal. Aí, gente, a cada um vai prestar contas do que fez, do que creu e de como viveu. Mas o que eu quero afirmar agora é que a filosofia marxista, leninista, que é base para os partidos chamados de esquerda, ela não é laica. A filosofia marxista, leninista, não é laica. Ela é ateia, ou seja, ela é contra todo tipo de manifestação da fé. As palavras do Karl Marx, que é o idealizador disso, diz o seguinte, nas palavras dele: a religião é o
suspiro da criatura oprimida. A religião é o ópio do povo. Então, o que passava pela cabeça dele? Ele pensava da seguinte forma: os fracassados é que buscam a religião. Por que eles fazem isso? Porque eles aceitam, por serem fracos, os sofrimentos que eles têm que passar na terra e se consolam com a ilusão de que no mundo por vir essas dores acabarão. Eles têm a esperança, os cristãos, por serem fracos, eles ficam na ilusão de chegarem num outro lugar, aonde lá sim eles terão a recompensa da sua fé, da sua perseverança e da sua esperança. E como Marx dizia, por isso a religião tem que ser abolida. E ele chega ao ponto de falar, de afirmar explicitamente. Qualquer um que tenha dúvida aqui, que se quiser, depois eu dou todas essas referências, que eu tenho todas elas. Não estou dizendo nada da minha cabeça, é tudo fundamentado em fontes que eu considero razoavelmente fidedignas. Então, Karl Marx afirma explicitamente que o cristianismo precisa ser substituído pelo ateísmo, percebe? No livro Torturado por Amor a Cristo, um homem que nasceu na União Soviética, no início do século XX, Haralan Popov, ele nasceu num lar ateu, mas quando jovem conheceu a Jesus. Haralan Popov viveu os horrores da perseguição na Rússia. E aí ele escreveu esse livro que se tornou famoso, repetindo o título, Torturado por Amor a Cristo. Então veja, o que eu vou ler agora também não é uma impressão que eu tive, porque eu ouvi o meu professor de cursinho falar. O que eu vou ler agora não é uma impressão que eu tive por causa de alguma notícia do jornal, ou porque eu recebi uma lavagem cerebral da Rede Globo. Não. O que eu vou ler agora é a declaração de alguém que nasceu na União Soviética, e estando lá, conheceu a Cristo. Então ele diz o seguinte: o comunismo é a religião do ateísmo militante, percebe? O comunismo é a religião do ateísmo militante. Comunismo e ateísmo andam de mãos dadas. Eles têm ideais muito parecidos. A filosofia é bem semelhante. São quase inseparáveis, quase indissolúveis, com todas as implicações que vocês já devem estar entendendo que tem. Aí ele continua dizendo: a incapacidade de destruir a fé em Deus é o calcanhar de Aquiles do comunismo. Eles tentam de toda forma, eles não conseguem. Os comunistas temem desesperadamente a fé em Deus. E, enfim, para preparar esse estudo, eu li algumas coisas a respeito de todo esse assunto e vi o seguinte, que mais para o fim da sua vida, Karl Marx parou com essa luta ferrenha contra o cristianismo. No primeiro momento, a impressão que dá é que ele desistiu de lutar, mas depois ele se explica e ele diz: olha, eu tenho convicção que mais algumas poucas décadas e o cristianismo vai acabar por si mesmo, não precisa lutar contra ele, é só deixar o cristianismo entregue a si mesmo que ele vai se auto-extinguir, ele vai parar de existir. Mas outros comentaristas acham que ele ficou meio afetado mentalmente, talvez meio senil, que ele chegou a usar argumentos que foram usados no primeiro século para justificar a perseguição aos cristãos. Não sei se vocês sabiam, mas um dos argumentos usados no primeiro século, e que Marx copiou depois, é que os cristãos são canibais, porque eles dizem que no momento da ceia eles comem o corpo e bebem do sangue do Senhor. Então, é um povo absolutamente repulsivo. Mas os cristãos que vivem nesses lugares de opressão, de perseguição,
eles não se sentem desafortunados, infelizes, nem abandonados. A igreja do Egito, por exemplo, voltando à missões Portas Abertas, missão Portas Abertas, eles dizem que a igreja no Egito está sob pressão constante, mas segundo relatos a que eles têm acesso, nos últimos tempos, Deus começou a revelar o outro lado do Islã e mostrou como é decepcionante viver dessa maneira. Então, quanto mais pressão, sofrimento, perseguição os cristãos egípcios enfrentam, mais eles têm testemunhado de Jesus. E olha que coisa interessante, eles dizem, isso está fortalecendo a fé deles e tem dado a eles ousadia para compartilharem publicamente seus testemunhos com vizinhos e amigos. Sempre lembrando que eles estão correndo risco aqui, o tempo todo. Então, um cristão egípcio, e aí agora a maioria dos depoimentos são anônimos por questão de segurança, um cristão egípcio diz o seguinte: a linguagem de ódio deles, dos muçulmanos, tem sido respondida por nós com palavras de perdão. A igreja tem aberto a boca para falar mais corajosamente sobre a sua fé. Agora, vemos nos programas de TV o assunto da fé cristã sendo discutido abertamente. E as mídias sociais têm tocado profundamente o coração dos muçulmanos. Vê que coisa interessante? As mídias sociais, que para alguns aqui é uma enorme perda de tempo, alguns usam tão mal, para os egípcios tem feito um bem enorme, porque essas mídias sociais, elas batem lá no coração dos muçulmanos, e Deus de alguma maneira se revela a eles, Deus de alguma maneira fala com eles. Então, nós estamos falando do povo que tem sido perseguido, torturado, sofrido, mas que não tem se deixado abater. Gente, não sei quantos vão se lembrar, mas após um dos maiores massacres de cristãos pelo Estado Islâmico, que aconteceu no início do ano passado, se não me engano, se não me falha a memória, a cena, vocês vão lembrar, é daqueles homens com uma roupa amarela caminhando na beira de uma praia, para algum tempo depois eles serem degolados. Não sei se vocês se lembram a resposta que a igreja egípcia deu para essa crueldade. A igreja no Egito respondeu a esse gesto monstruoso com um grande culto de louvor a Deus, um culto magnífico que foi filmado e também correu todas as mídias sociais. Eram milhares e milhares de cristãos reunidos ali, louvando, adorando a Deus e reafirmando a sua fé em Jesus. O país mais fechado do mundo para o Evangelho é a Coreia do Norte. Ali, todos os cidadãos têm obrigação de cultuar a família Kim, servir a outro Deus, com D minúsculo aqui, claro, senão aos líderes da dinastia Kim, é visto como traição e ameaça ao Estado. Lá, o cristianismo não é visto apenas como o ópio do povo, mas é visto também como parte da cultura ocidental e, por isso, totalmente desprezível. Se forem descobertos, os cristãos norte-coreanos, eles são sumariamente violentados, torturados e levados para prisões ou campos de trabalho forçados. Mas para aumentar a humilhação, toda a sua família vai junto e sofre junto com ele. Toda a família, toda a casa está sujeita à mesma pena que alguém que é flagrado cometendo crime de declarar a sua fé em Jesus na Coreia do Norte. Agora, gente, sabe o que é impressionante nisso tudo? É que a estimativa
é de que agora, existam cerca de 50 mil cristãos presos em campos de trabalho forçados na Coreia do Norte. Percebe? A fé, ela resiste bem em tempos de tribulação, ela aguenta bem o tranco. São 50 mil heróis modernos da fé, que não se atemorizaram diante de um governo opressor, mas reafirmaram que Jesus Cristo é de fato o Senhor, é o Salvador. Vale lembrar aqui o seguinte, a Coreia foi dividida por uma guerra que aconteceu entre 1950 e 53. Foi o auge, estava no auge da Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, e Estados Unidos e Rússia se sentaram para definir o destino daquela região ali que estava em guerra, e eles então dividiram a Coreia em dois, a Coreia do Norte, que ficou comunista, e é até os dias atuais, e a Coreia do Sul. Os dois países estavam devastados pela guerra, mas o que aconteceu? A Coreia do Sul passou por um avivamento. A Coreia do Sul foi o primeiro país do mundo a fazer uma releitura do Novo Testamento e perceber que alguma coisa estava errado naquela maneira da igreja se reunir apenas aos domingos à noite. E foi da Coreia do Sul que veio que houve, através da igreja cristã da Coreia do Sul, é que houve esse retorno à convivência recomendada, ensinada, dita, do Novo Testamento para a igreja atual. A ideia de você ter relacionamentos fortes com algumas poucas pessoas, mas um relacionamento consistente, um relacionamento com gente que você sabe que você pode contar, que é seu amigo, é seu irmão, está ali para tudo, que você só consegue com um grupo pequeno de gente, que você não consegue com uma multidão como de domingo à noite reunida aqui. Essa ideia, esses conceitos vieram da igreja que se reunia na Coreia do Sul. Isso fez com que a Coreia do Sul, com menos de 50 milhões de habitantes nos dias de hoje, se tornasse a 13ª maior economia do mundo. Irmãos, a gente fica com o coração apertado de ver. Depois, por favor, não faça isso agora, entre aí no Google e peça o seguinte, Península Coreana vista à noite. É extremamente chocante. Você vê a península e a ponta sul, abaixo da latitude 83, se não me engano, é a Coreia do Sul, o país todo iluminado, brilhando. Você sente dá aquela ideia de prosperidade, de riqueza, de solidez, de abundância. E aí você olha a Coreia do Norte, toda apagada. Um pequeno pontinho luminoso que é a capital Pyongyang. O resto, o país inteiro às escuras. Breu total. Parece até uma visão espiritual, né? Coreia do Sul, avivamento, igreja cristã. Hoje em dia, a Coreia do Sul é praticamente um país cristão. E a Coreia do Norte, um país fundado no marxismo-leninismo, eminentemente ateu, onde as únicas pessoas que podem ser adoradas são a dinastia Kim, que manda no país já há décadas. Então você percebe o que acontece? Os cristãos estão sofrendo, sendo perseguidos, mas não estão deixando se abater. Olha a declaração de um cristão norte-coreano. Esse irmão diz o seguinte: esse período de sofrimento na Coreia do Norte já dura muito tempo, mas somos incentivados a seguir em frente com o nosso objetivo em Cristo todos os dias. Vou fazer uma pergunta de retórica. Por quê? Ele responde: porque temos as orações e apoio de cristãos de todo o mundo. Gente, você fala amém? Eu fiquei morrendo de vergonha quando eu li isso.
olha o que ele diz. Esse período de sofrimento na Coreia era para dizer amém mesmo. Mas assim, se amém, você está orando. Sabe por quê? Eu fiquei com vergonha, porque, gente, eu não me lembro quando foi a última vez que eu orei pela igreja perseguida. Mas ele diz, olha, esse período de sofrimento já dura muito tempo, mas somos incentivados a seguir em frente com o nosso objetivo em Jesus, porque temos convicção de que as pessoas estão orando por nós. Temos as orações e apoio de cristãos do mundo todo. Gente, olha o que acontece. Essas pessoas, elas estão nos campos de concentração, mas elas estão com elas estão com a sua fé firme, inabalável, sólida, com a ilusão de que nós aqui estamos realmente preocupados com a situação deles. Eles estão firmes na fé, porque eles acreditam mesmo que a igreja ocidental está muito preocupada com eles, orando por eles, jejuando por eles, chorando por eles. E aí, irmãos, quando eu li a declaração desse irmão, eu chorei, eu fiquei com vergonha. E aí eu falei, domingo a gente vai falar sobre isso lá na igreja, e domingo alguma coisa tem que começar a mudar lá. Então você percebe o que acontece? Eles estão sofrendo, sendo perseguidos, mas não estão se deixando abater, porque eles acreditam de fato que a igreja ocidental, que não passa pelos problemas de perseguição cruel que eles passam, tem se lembrado deles, tem sofrido com eles, tem chorado com eles. E aí chegamos no verso 59. Enquanto apedrejam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Enquanto apedrejavam Estevão, ele orava. Na mensagem para viver sem se arrepender, que eu preguei aqui por ocasião da nossa campanha de 30 dias para viver no ano passado, eu citei um documentário que eu vi no Discovery Channel, era um especial sobre o 11 de setembro. Eles reconstituíram aqueles momentos finais do 11 de setembro. Misturaram algumas dramatizações com atores profissionais, então eram situações montadas, mas eles também não, enfim, com cenas reais do dia, fatos que aconteceram efetivamente. Então, gente, eu até ia dizer assim, é interessante observar, não é interessante, é terrível, mas é importante observar que enquanto as pessoas estavam presas, ou nos andares em chamas, ou entre os escombros, elas procuravam encontrar desesperadamente as pessoas que amavam. Elas ligavam para os seus queridos, pressentindo que a sua hora era chegada, e eles desejavam apenas dizer, pela última vez, que as amavam. Então veja só, naquela situação, quando o momento se aproximou e as pessoas constataram, olha, só mais alguns instantes de vida, ninguém pegou o telefone para ver o saldo bancário. Naquele momento, ninguém estava interessado em saber a cotação das suas ações. Não passou pela cabeça de ninguém ali, sendo soterrado pelos escombros ou queimado lá pelo fogo, refazer a sua agenda, tentar colocar mais um compromisso nos seus afazeres. Ninguém pensou na possibilidade ali de renovar a mobília da sua casa ou trocar de carro. A única coisa que queriam era um último contato, era declararem-se pela última vez as pessoas queridas do seu coração. Eles queriam apenas essa última possibilidade, essa última oportunidade. Gente,
quando nós olhamos para a vida sob o prisma de que estamos vivendo os nossos últimos instantes nessa vida, os valores do nosso coração tendem a se alinhar com os valores de Deus. Percebe? Quando nós constatamos que o fim chegou, vai ser daqui a pouco, dentro de alguns instantes, a tendência é que o nosso coração se alinhe, quase que como por mágica, com os valores do coração de Deus. Se eu tenho a certeza de que falta 30 minutos, um dia, uma semana, poucos meses para viver, os valores do meu coração mudam completamente. Eu não vou ficar preocupado em fazer uma grande poupança, um grande investimento para trocar de casa, não estou nem aí para trocar de carro. Eu só vou querer estar com a minha família, eu vou querer estar com os meus amigos, com as pessoas que eu amo. A igreja perseguida, ela vive essa realidade diariamente. A igreja perseguida vive, de fato, essa certeza de que para eles a morte é iminente. A qualquer momento, um soldado norte-coreano pode entrar na casa do cristão e matá-lo juntamente com toda a sua família. Ele sabe que pode ser naquela tarde, pode ser naquela noite ou na madrugada seguinte, um muçulmano que participa da Guerra Santa pode entrar na casa lá do cristão, julgando que matando ao cristão e toda a sua família, ele está tributando glória a Alá. Eles vivem essa realidade de que a qualquer instante eles podem ser mortos. Então, enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Quando a gente percebe, quando a gente tem consciência de que os nossos dias estão contados, o nosso coração, ele se torna muito mais sábio. Ele vai tender a amar as coisas de Deus, a buscar as coisas de Deus e a fazer as coisas de Deus. Enquanto apedrejavam Estevão, ele orava. Gente, os 3 primeiros séculos da era cristã foram de uma cruel e intensa perseguição. Os 3 primeiros séculos da era cristã, séculos 1, 2 e 3. Felipe, está fazendo um barulho esquisito aqui. Isso aqui faz barulho? Ah, não, peraí, já descobri o que é. Foi mal, apaga isso aí, deleta. Voltando aqui, desculpe, gente, os 3 primeiros séculos da era cristã foram de uma cruel e intensa perseguição. Mas enquanto era perseguida, a igreja vivia de forma honrada, digna e absolutamente fiel. Aí no século IV, Constantino entra na igreja, se torna cristão. A partir desse momento, a perseguição cessa, a igreja fica rica, fica poderosa, se unindo ao Estado. A partir de Constantino foi possível fazer isso. O imperador era o chefe da igreja e vice-versa, conseguiu unificar os 2 poderes. E à medida que isso acontece, a igreja vai se afastando do seu Deus. E aí, no lado ocidental do globo, hoje, século 21, passamos a ter uma vida bem tranquila. Olha só, está certo, a inflação está alta, o desemprego é muito ruim, o dólar está caro, e esse ano não vai dar para ir a Miami. Mas a vida da igreja ocidental, com todos os seus problemas reais, e aí eu não estou dizendo que ficar desempregado não é um sofrimento muito ruim, eu incluo aqui pessoas que têm doenças graves e sérias, não estou desprezando o sofrimento, a dor e a crise, que alguns irmãos talvez estejam passando aqui, mas o que eu quero dizer é que os problemas que a igreja ocidental enfrenta não se parece em nada e não se aproxima ao que está acontecendo
em algumas igrejas, em alguns lugares, em alguns países do Oriente. Eu sei que Jesus alertou que todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Eu sei que nos dias de hoje, aqui, os rapazes que insistem em se manter virgem até o casamento, eles vão ser zombados pelos colegas. Eu sei que aqui no nosso meio, as moças que não cederem, talvez sejam abandonadas pelos seus namorados. E aqui entre nós, eu sei que os profissionais, que são algumas vezes pressionados a se corromperem, mas se recusam, talvez percam o emprego. Eu sei que alguns aqui são sim zombados, ridicularizados, alvo de piadas, por causa da sua fé. Mas uma parte da igreja, não é outra igreja, uma parte da igreja, essa parte que hoje está no Oriente, tem vivido um outro nível de dor e sofrimento por amor a Cristo. Essa parte tem sido presa, cruelmente tratada e martirizada. Então, irmãos, dito isso, vamos às aplicações. Primeira aplicação. Primeira aplicação. Não podemos permitir que nossos corações se tornem descuidados pela falta da perseguição. Não podemos permitir que nossos corações se tornem descuidados pela falta da perseguição. No retiro, nós vimos que no século 21, o inimigo mudou sua estratégia. E ao invés de continuar perseguindo os cristãos da igreja ocidental, ele nos deu uma vida bem confortável, permitiu que a gente vivesse com menos tipo de problema. Eu sei que falando assim tem a impressão, enfim, o Senhor é que está sobre todas as coisas, mas o inimigo parece que deixou a igreja de fato mais entregue a si mesmo, e fazendo assim, nós passamos a ter uma vida bem confortável. E em função dessa vida confortável, fácil, que nós passamos a ter, ele conseguiu que nós desertássemos do bom combate por nós mesmos. Percebe o que aconteceu? Hoje, não precisamos mais do inimigo para nos atrapalhar. Hoje nós não precisamos mais que o inimigo se levante com força, brutalidade, ódio contra nós, para nos impedir de fazermos a obra de Deus, porque as coisas se tornaram muito fáceis para nós, e nós estamos ocupados com muitas distrações. Por exemplo, nós concentramos em 4 fins de semana aqui na igreja o ensino bíblico mais profundo, que chamamos de fim de semana de treinamento. Um ano são 52 fins de semana, 4 são dedicados a um estudo profundo da palavra, portanto, restam 48 para você fazer o que quiser nesses outros, apenas 4 para estudarmos profundamente a Escritura Sagrada. Cara, mas fala a verdade. Pô, eu tenho uma casa, custou caro, de veraneio, na região dos lagos, na região serrana. Pô, deixar de ir para minha casa na região dos lagos, para vir para, poxa vida, para aquela tenda, para estudar a Bíblia. Pô, peraí, né? Pô, já fui ano passado, pô, agora, peraí, deixa eu aproveitar um pouco, foi Deus que me deu, né? Vir para mais um fim de semana de treinamento, acho até que eu já sei tudo que vão falar lá. Aí, retiro. Pô, mas lá no retiro faz muito calor. Pô, não consigo dormir sem o ar-condicionado no meu quarto. Já estou acostumado com a minha cama. Eu não durmo sem o meu cônjuge do meu lado. E aí tem a reunião dos jovens sábado à noite. Pô, mas tem uma festa. Pô, uma festa
sabe, é aquela fé, vai bombar, todos os meus amigos vão estar lá, vai ter um encontro de casais, mas de repente, encontro de casais, talvez seja melhor pela situação que está vivendo, deixar o dinheiro investido, aí vou aplicar em alguma coisa, depois eu dou um passeio com a minha mulher, ela vai ficar feliz, enfim, tá bom. Servir na igreja, servir na igreja, me envolver na igreja, gente, eu já sei que eu vou arrumar sarna para me coçar, é mais confortável ficar sendo servido, ficar sentadinho, quieto na minha, venho assisto o culto, depois vou embora, não me envolvo com nada, assim também não tem problema. Então, você percebe o que tem acontecido? No século 21, nós não precisamos mais do inimigo para nos tirar do combate. Nós desertamos voluntariamente. No Ocidente, nós desenvolvemos, nós cultivamos o cristianismo da maré mansa, da vida boa, que temos todo o direito de ter. Só não podemos dizer que vivemos assim e temos uma vida digna do Evangelho. Nós só não podemos dizer que vivemos a religião da maré mansa e que amamos Jesus acima de tudo. Quando nós observamos o martírio de Estevão e o que se passa hoje com a igreja perseguida, nós concluímos que não podemos permitir que nossos corações se tornem descuidados pela falta da perseguição. Não se sinta culpado por não estar lá. Muitas vezes eu ouvia falar da igreja perseguida, sofredora, e eu me sentia culpado por eu não estar sendo torturado por amor a Cristo. Então, não tenha esse sentimento. Viver onde vivemos hoje é bênção de Deus, é a graça de Deus. Reconheça isso e dê glórias a Deus, mas não se descuide por causa das facilidades do seu compromisso com Jesus. Segunda aplicação, devemos aproveitar a liberdade que temos em benefício do reino de Deus. Aproveite a sua liberdade, aproveite os seus recursos, enquanto nós os temos, devemos agir assim, em benefício do reino de Deus. Você sabe, a gente já comentou aqui em outras ocasiões, na África, existem cristãos que caminham 4, 6, 8 horas para chegar numa igreja. E eles caminham pelo meio da selva, pelo meio da mata, com todo o perigo que a gente imagina que tenha na África. Aí eles participam de um culto, que também demora 4, 6, 8 horas, dependendo de como seja o culto daquele dia. E eles voltam caminhando, outras 4, 6, 8 horas, e consideram que valeu muito a pena ter ido, assistido, participado e voltado, porque eles ouviram a palavra de Deus, porque eles estavam juntos com a igreja, louvando a Deus. Eu conheci um pastor árabe, original, nativo da Arábia Saudita, mas que se converteu a Jesus e se tornou pastor, e numa conversa pessoal ele me explicou que a igreja dele na Arábia Saudita, ele muito feliz, porque ele já tinha, depois de muitos anos de trabalho, 4 famílias na igreja, sendo que uma era a família dele próprio. Então ele tinha, ao longo de anos de um trabalho incansável, alcançado 3 famílias de árabes, da Arábia Saudita, para Jesus. E ele explicou, olha, mas lá a gente tem um problema. O máximo que nós conseguimos nos reunir são 2 famílias a cada vez que nos encontramos. A minha e mais uma, ou outras 2. Porque se houver 3 famílias juntas, já pode chamar a atenção. E nós já corremos um grande risco a partir daí. Então eles se reuniam, 2, aí uma família saía, esperava algumas horas, outra família vinha, aí ele esperava a hora, talvez no dia seguinte a outra família viesse, e assim eram as reuniões
para que fosse prestado um culto na Arábia Saudita, percebe? Aqui, nós temos todo o conforto e toda a liberdade. Então, gente, não é correto nós desprezarmos o que temos apenas pelo fato de o que temos ser fácil demais. Mas nós devemos fazer uso de todos os recursos que dispomos, liberdade, tempo, finanças, nossos bens, para propagar o reino de Deus. Você pode apostar que 100 milhões de cristãos hoje gostariam de estar na situação que estamos, mas não lhes foi concedido. Terceira e última aplicação. Precisamos manter intercessão, oração permanente em prol da igreja sofredora. Vocês viram no vídeo, ainda há pouco, a mulher falando, o que pode fazer por nós? Ore, ore, ore. E o outro pastor, ore, ajude e salve. Ore, ore e ore. É o melhor que nós podemos fazer. A gente pode dispor o nosso coração a frequentemente nos lembrarmos da igreja sofredora e orarmos por elas. Existem algumas missões que são muito sérias e honestas, que se voltam como objetivo principal para ajudar pessoas que vivem nessa situação, na igreja perseguida, na igreja sofredora. Uma dessas missões, nós conhecemos o pastor dela, o pastor Mário Freitas, que esteve aqui na igreja há algum tempo atrás. Ele fundou a missão de apoio à igreja sofredora, mas também existe a missão Portas Abertas, fundada pelo irmão André. Existe a organização A Voz dos Mártires. Contribua financeiramente com eles. Se você não souber como, basta que você pegue o envelopinho da igreja, escreva lá, para a igreja sofredora, para a igreja perseguida. O último centavo que você colocar, todo, integralmente, serão direcionados para essas missões. Então, participe, ore, e se você puder, sustente financeiramente, contribua financeiramente com uma dessas missões. Existe gente que está chegando aonde a gente não consegue, e estão fazendo um ótimo trabalho, e são pessoas de extrema confiança. Então, gente querida, que o Senhor nos abençoe. Eu queria terminar esse momento orando com vocês. Senhor querido, grava essa palavra no nosso coração, Senhor, desde a morte de Estevão, seu martírio, passando pelo sangue desses milhões de irmãos. Nós não queremos ser lembrados pela história como a igreja confortável, cômoda, a igreja apática, desapaixonada, fria e sem fé. Senhor, produz uma grande chama no nosso coração. Não queremos nos sentir culpados pela liberdade que temos, mas também, Senhor, queremos ter a real dimensão do que isso significa e fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para servir ao Senhor de todo o coração, toda a alma e todo o entendimento. Então, Senhor, toma as nossas vidas assim, toma a Igreja Oceânica assim, e desde já unimos o nosso coração numa intercessão por esses irmãos que estão vivendo nessa situação de perseguição, de crueldade, e têm se mantido fiéis. Senhor, que o Teu Espírito se renove sobre cada um deles, e que eles sustentem o seu testemunho, mesmo diante da morte. Que o Senhor lhes conceda uma graça muito especial. Senhor, faz como o Senhor fez com Jesus, envia anjos para servirem a essa igreja, a esse povo ali. Que o Teu Espírito chegue onde nós não chegamos e o Senhor complete a Tua obra. E se possível, Senhor, dá alívio a esses irmãos, diminui o sofrimento, Senhor, leva libertação, cura, livramento para todos esses que se encontram nessa situação. É a nossa oração nesse momento, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém.